Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei do licenciamento ambiental. Hoje, os parlamentares analisam os destaques apresentados pelos partidos políticos. Por 300 votos a favor e 122 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou no começo desta madrugada o texto base do projeto de lei do licenciamento ambiental. A proposta estabelece regras gerais a serem seguidas por todos os órgãos licenciadores, como prazos de vigência, tipos de licenças e empreendimentos dispensados de obter o licenciamento ambiental. Pelo projeto, não vão precisar de licença ambiental para obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, obras que sejam consideradas de porte insignificante pela autoridade licenciadora ou que não estejam listadas entre as que exigem o licenciamento. Para o relator, deputado federal Neri Geller, a dispensa de licença de empreendimentos de utilidade pública ou interesse social evita uma cega burocracia. Olha só, uma pesquisa feita na maior favela de São Paulo apontou que 9 entre 10 diaristas tiveram redução ou até perderam toda a renda com a pandemia. A Maria é diarista e desde que a pandemia começou viu a renda familiar diminuir. Atualmente ela e 2 filhas sobrevivem de doações. Estou vivendo de doações e não tenho ajuda de mais ninguém. Meus patrões não querem, porque por causa da epidemia, por causa do vírus. Quando eu ficar em casa, quando o vírus passar, eles vão me chamar de volta, mas até então não me chamaram, por causa da epidemia. Você trabalhava em quantas casas? Em 5 casas. Hoje só estou em uma. A Terezinha também é responsável pelas contas da casa. Há 1 ano, parada, com o marido doente e sem renda, tem conseguido colocar comida na mesa também através da doação de cestas básicas. Então, quando a pandemia chegou, né, ficou complicado para todo mundo, né? Principalmente para a gente diarista, né? Porque os patrão optaram para a gente ficar em casa, outros ficaram com o familiar para ajudar, outros perderam o serviço, né? Então, eu tive que ficar em casa, né? Porque a corda só quebra para o lado mais fraco, né? E você está sobrevivendo como? De doação. Estou sobrevivendo de doação, né? Porque tá difícil. O pouquinho que entra em casa, vai ter que comprar um remédio, tem que tirar daqui e dali para ir sobrevivendo, né? A Maria e a Terezinha fazem parte de um grupo de mulheres que foram ouvidas no levantamento feito pelo Observatório de Olho na Quebrada, que apontou o impacto da pandemia na renda das mulheres que trabalham como domésticas. O estudo foi realizado entre dezembro do ano passado e março deste ano com 58 mulheres, diaristas ou trabalhadoras do lar, aqui da comunidade de Heliópolis, em São Paulo. E o que chamou a atenção é que 95% delas ou tiveram a diminuição ou perderam completamente a renda. A ideia surge de outras pesquisas que já estavam exemplificando e mostrando que a maioria das pessoas aqui de Heliópolis eram mulheres. E aí a ActionAid veio com uma proposta de fazer uma pesquisa feminista interseccional, então focado num grupo de mulheres específico para mostrar a realidade daquele grupo. E aí a gente acabou escolhendo o grupo das diaristas e trabalhadoras do lar, porque no nosso dia a dia, que a gente estava entregando cesta, fazendo doação, elas eram as mulheres que mais apareciam, né, em nossa volta. O perfil da pesquisa aponta que 97% das trabalhadoras domésticas em Heliópolis são mães, e metade delas cria os filhos sozinha. 78% são diaristas e sem carteira assinada. E 71% são negras. E o que a Maria e a Terezinha mais desejam é poder, com seu próprio esforço, colocar o pão todos os dias na mesa, como faziam antes da pandemia. E nos destaques internacionais, um estudo realizado no Japão indicou que a vacina da Pfizer é eficaz também contra variantes. A maior parte dos pesquisados apresentaram anticorpos contra as cepas do Reino Unido, da África do Sul, do Brasil e da Índia. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Yokohama, no Japão, examinou amostras de sangue de 105 profissionais de saúde que tinham recebido 2 doses do imunizante da Pfizer-BioNTech entre março e abril. O resultado foi
foi que 89% dos indivíduos apresentaram quantidade suficiente de anticorpos tidos como eficazes contra 7 variantes do novo coronavírus propagadas em diferentes países. A equipe japonesa afirma que 94% dos indivíduos incluídos no estudo tiveram uma quantia suficiente de anticorpos considerados eficazes contra a variante britânica, 90% contra a cepa da África do Sul, 94% contra a do Brasil e 97% contra a da Índia. Ainda de acordo com os pesquisadores, 99% apresentaram quantidade suficiente de anticorpos tidos como eficazes contra a cepa original. A equipe de cientistas vai incluir no estudo um número maior de pessoas para a coleta de mais dados. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson expressou nesta quinta-feira preocupação sobre surtos localizados na Inglaterra da variante da Covid-19 surgida na Índia. O premier também afirmou não descartar nenhuma opção para combatê-los, ainda que tenha expressado confiança no processo de flexibilização do confinamento. As declarações foram dadas durante uma visita de Johnson a uma escola. Ele também afirmou que há uma gama muito ampla de opiniões científicas sobre o que poderia acontecer. Os dados mais recentes de um estudo publicado nesta quinta apontam que o número de casos de Covid-19 caiu pela metade desde o mês passado na Inglaterra, com agora um caso para cada 1.000 habitantes. A mídia britânica relatou surtos localizados da variante indiana, especialmente em Bolton, no norte da Inglaterra. Os próximos estágios do confinamento estão programados para a próxima segunda-feira e depois em 21 de junho, dia em que a maioria das restrições devem ser suspensas. O Reino Unido foi um dos países mais atingidos da Europa pela pandemia, com mais de 127 mil mortes, mas iniciou uma grande campanha de vacinação. Todos os adultos devem ter a primeira dose oferecida até 31 de julho. Há 10 semanas da abertura dos Jogos Olímpicos, continua a pressão sobre a realização do evento. Um sindicato de médicos do Japão afirmou que é impossível organizar os Jogos Olímpicos de Tóquio com total segurança, em um momento em que a pandemia continua a afetar com força o país. Em um comunicado, o grupo de médicos se colocou em oposição à realização dos Jogos e afirmou que não há como garantir a segurança das competições. O sindicato representa médicos titulares nos hospitais e é uma das várias associações de saúde que existem no Japão. O país asiático enfrenta atualmente a 4ª onda de infecções pelo vírus e diversas regiões se encontram em estado de emergência. Os sistemas hospitalares estão novamente sob pressão e os profissionais da saúde denunciam repetidamente a falta de funcionários para o atendimento dos pacientes. Nos últimos dias, vários governadores de províncias japonesas indicaram que não vão reservar leitos hospitalares para atletas que eventualmente contraírem a doença. Há 10 semanas da abertura dos Jogos, grande parte da opinião pública permanece contrária à realização do evento. Pesquisas mostram que a maioria dos japoneses deseja um novo adiamento ou até o cancelamento dos Jogos Olímpicos. E todo mundo sabe que subir em um vulcão em erupção exige coragem. Mas na Guatemala isso pode ser desculpa para uma boa pizza assada no calor da lava. Que tal aproveitar a atividade do vulcão Pacaya na Guatemala como fonte de calor para cozinhar o famoso prato italiano? A princípio, David Garcia usava pequenos buracos para fazer as pizzas, mas desde fevereiro, depois de uma nova fissura aberta pela forte atividade do vulcão, ele passou a aproveitar o calor da lava em movimento. O único detalhe é que não basta apenas um avental. O pizzaiolo precisa se proteger dos pés à cabeça para não se queimar. Em um rio de lava, tenho que ter certeza de que a pizza não vai embora e a temperatura não passe do ponto. Por isso, tive dificuldade em aprender a técnica aqui para não tirar a pizza queimada. Também é arriscado estar na borda do rio de lava, porque a temperatura chega a 1.500, 2.000 graus. Tenho de olhar a direção do vento para que não seja afetado. A pizza Pacaya se converteu em uma grande atração para os turistas que sobem a montanha próxima da capital guatemalca. O vulcão é um dos 3 mais ativos do país da América Central. O que temos aqui não se acha em outros lugares. Um cozinheiro que usa as brasas de um vulcão é impressionante, único no mundo. Na verdade, é muito saborosa e tem uma crocância magmática. O vulcão Pacaya tem 2.552 metros de altura. Quem sabe David Garcia não aumenta o cardápio em breve, brasa é o que não falta.
Que coragem, hein? Eu não teria essa coragem toda para provar a pizza. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.